Fala concurseiro que se prepara para o concurso da PM do Rio Grande do Norte. Trago para vocês aqui a nossa quarta aula de análise combinatória. Dessa vez vai ajudar você a identificar quando é que uma questão é de combinação, quando é que uma questão é de arranjo, tá? Fica comigo até o final para você entender tudo sobre esse assunto, beleza? Vamos juntos! Vamos lá, pessoal. Agora é hora de você entender quando é que uma questão é de arranjo e quando é que uma questão é de combinação. Primeira coisa, arranjo e combinação são métodos de agrupamento. Agrupamento por quê, professor? Porque ele vai lhe dar um total e desse total vai ser escolhido uma determinada quantidade. Se você tem um total e escolhe uma determinada quantidade, você está diante de uma questão de agrupamento. Você só precisa saber diferenciar se essa questão é de combinação, se essa questão é de arranjo, beleza? Nosso primeiro método de agrupamento que eu trago para vocês é arranjo. Você vai entender como é que uma questão é de arranjo e aí você nunca mais vai esquecer isso, tá certo? A questão sempre vai lhe dar um conjunto total e desse total vai ser escolhido um subconjunto, ou seja, uma quantidade vai ser escolhida desse total, beleza? Se essa quantidade que foi escolhida total, ou seja, que vai estar no subconjunto, tiverem funções diferentes, você está diante de uma questão de arranjo. Tranquilo? Aí você pode dizer, professor, ainda tá escuro, não estou conseguindo ver nada ainda não. Tá difícil para me entender. Tenha calma que você vai entender com questões. Você vai entender agora. Se ligue. O que são funções diferentes? A gente diz o seguinte, funções diferentes podem ser atividades, pode ser horários, pode ser locais diferentes, certo? Pode ser músicas diferentes, enfim. Pode ser várias coisas, tá? Pode ser profissões diferentes, posições diferentes, a ordem diferente, né? Mostra uma questão aí, professor, que eu vou entender melhor, com certeza. Acompanhe comigo aqui, ó. Na aula de hoje, tem 3 alunos, certo? Então ele lhe deu o total, ou seja, ele deu o conjunto, 3 alunos. Será escolhido 2 destes para formar uma comissão. Então, desses 3, vai ser escolhido 2. Ó. Beleza? Desses 3, vai ser escolhido 2. Para formar uma comissão. Beleza. Então, esses 2 aqui formam uma comissão. Sendo um deles o presidente. Ó, um deles aqui vai ser o presidente. E o outro será o vice-presidente. De quantas maneiras podemos escolher um presidente e um vice-presidente? Você está diante de uma questão de arranjo. Por quê? Veja, ele lhe deu 3 alunos. Desses 3 vai ser escolhido uma comissão de 2. Questão de agrupamento. Ou é arranjo ou combinação. Certo? Essas 2 pessoas escolhidas vão ter funções diferentes. Um presidente e o outro vice-presidente. Quando isso acontece, você está diante de uma questão de arranjo. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que se as funções forem iguais, vai ser uma questão de combinação, é? Isso, com certeza. Beleza? Essa questão é a questão clássica de arranjo. Você poderia fazer isso aqui sem nem precisar de fórmula. Porque pense, ó, comigo. Você tem 3 alunos, A, B e C. Um vai ter que ser o presidente e o outro tem que ser vice-presidente. Você tem essa possibilidade, né? Ó, o A ser presidente e o B ser vice-presidente. Você tem essa possibilidade também, ó, o A ser presidente e o C ser vice-presidente. Pode ser o B presidente e o A ser vice-presidente, o B ser presidente e o C ser vice-presidente. Pode ou não pode acontecer isso? Pode também outra possibilidade. Quais são as outras? Pode ser o C presidente e o A vice. Pode ser o C presidente e o B vice. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, né? 6 maneiras de você escolher um presidente e um vice-presidente. Ah, consegui fazer, né, sem precisar de fórmula, de nada. Show de bola. Por quê? Porque a quantidade é pequena do total. E a quantidade escolhida também é pequena. Você consegue fazer sem precisar de fórmula, né? Só com o seu raciocínio, beleza. Só que nem sempre vai vir assim, né? E aí vem a grande questão aqui, que muito aluno aprende isso e não entende o porquê. A ordem importa? Aí muita gente pega o bizu do arranjo, né? Arranjo. Você faz a pergunta, né? A ordem importa? Aham. É arranjo.
Aham, é uma afirmação, sim, né? Se a ordem importar, então é arranjo. Mas por que a ordem importa? Porque justamente as funções serão diferentes das pessoas escolhidas. Ou das músicas escolhidas, pode ser qualquer coisa aqui, né? Por que a ordem importa? Olha aqui, ó. Você tem o A como presidente e o B como vice, tá vendo? Se você trocar de posição, ó, muda o resultado. Ó. O B é presidente e o A é vice. São resultados diferentes. São possibilidades diferentes. Então, por isso que a ordem importa. Por que a ordem importa? Porque um vai ser presidente e o outro vice. Por isso que questões de arranjo, a ordem importa. Porque as funções vão ser funções diferentes. Beleza? Então, é assim que você identifica uma questão de arranjo. Tá? Mas, professor, se eu precisasse utilizar a forma para resolver essa questão, como é que eu faria? Aí você vai precisar aprender a fórmula de arranjo, que está aqui. Ó. Arranjo de n elementos, ou seja, o total, né? Vai ser escolhido 3 desse total. Nós chamamos assim, nós falamos assim matematicamente. Arranjo de n, tomados P a P. Vai ser igual a n fatorial, ou seja, o total que a questão vai lhe dar vai ficar em cima, n fatorial. Dividido sobre n menos P. Você subtrai e coloca embaixo fatorial. Com exemplos mecanizados para você entender. Ó. Arranjo de 8 para escolher 2. O arranjo de 8 tomados 2 a 2. Vai ficar assim, ó. 8 fatorial em cima, o maior em cima, dividido. Aí você subtrai, ó. 8 menos 2 fatorial. 8 fatorial sobre 6 fatorial, né? 8 menos 2 não é 6? Aí você lembra como é que faz esse cálculo. O 8 desenvolve até o 6, né? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Para quê? Para você poder cancelar, ó. 6 fatorial com 6 fatorial, ficando apenas com 56. Entendido? Faz outro exemplo aí, professor, para ficar mais claro. Aí. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, ou seja, 5 fatorial sobre. Aí você subtrai, ó. 5 menos 3 dá 2 fatorial. Aí você já simplifica o cálculo. Para ganhar tempo, né? Você sabe que vai subtrair sempre no arranjo? Pois é. Aí o 5 você desenvolve até o 2. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Para quê? Para poder cancelar com 2 fatorial que está aqui. Ó. Então fica 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Beleza? 60. E aqui você tem outro. Arranjo de 7 para escolher 2. Ou arranjo de 7 tomados 2 a 2. Ó. É a mesma coisa. No caso você não coloca 2, você subtrai. Né? 7 menos 2 vai dar 5. Então você vai colocar o 5 aqui embaixo. 5 fatorial. Tranquilo? Então você desenvolve o 7 até o 5. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Para você poder cancelar com 5 fatorial. 7 vezes 6, 42. Beleza? Então é assim que você faz um cálculo de arranjo. Certo? Só que existe um bizu para você não perder muito tempo. Como é o bizu, professor? Se você tiver arranjo de 8, tomados 2 a 2, ou arranjo de 8 pessoas para escolher 2, como é que você faz? O menor indica quantas casas o maior vai abrir. Abre como, professor? Em forma de produto, de forma decrescente. Aqui não, 2. Então, 8 vai abrir 2 de forma decrescente. 8, 7. Só 2 casinhas. Certo? Porque aqui é 2. 8 vezes 7, 56. É bem mais rápido que utilizar a fórmula. Arranjo de 5 vai ser escolhido 3, ou tomados 3 a 3. O 5 vai ter que abrir quantas casinhas? 3. 5, 4, 3. 3 casinhas só. Multiplica, vai dar 60. Ou seja, simplifica e ganha tempo na hora da resolução. Beleza? Do mesmo jeito aqui, ó, arranjo de 7 pessoas e vai escolher 2 para um determinado serviço com funções diferentes. Né? É isso que é arranjo. O 7 vai ter que abrir quanto? 2 casinhas. Ou seja, 7 vezes 6, que vai dar 42. Certo? Então esse bizu aqui é muito importante para você ganhar tempo em prova. Tá? Professor, eu posso desconsiderar a fórmula? Não, de jeito nenhum. Certo? Porque tem questão que ele vai pedir para você utilizar a fórmula. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? E outro bizu que eu trago para vocês é que toda questão de arranjo, você pode usar o método PFC. Como assim, professor? Vou mostrar para vocês agora. Lembra de PFC? Princípio multiplicativo, princípio aditivo? Então aqui você vai usar o princípio multiplicativo. Multiplicar as possibilidades de cada etapa. Aí olha como é interessante, voltando na questão anterior. Você tem 3 alunos, vai escolher um para presidente e outro para vice-presidente. Você já entendeu que a questão é uma questão de quê? De arranjo. Ah, então basta você fazer arranjo de 3, vai escolher 2.
ou tomar dos 2 a 2. Pelo bizu que você aprendeu é como? Pega o 3 e abre quanto? 2. 3 vezes 2, que dá igual a 6. Justamente a quantidade que nós achamos aqui, ó, 6. Beleza. Por que, pessoal, você disse que toda questão de arranjo dá para fazer PFC? Porque, veja, é muito tranquila. A questão, você percebe que é dividida em etapa. Um vai ser o presidente e o outro é vice. Quantas possibilidades você tem para escolher um presidente? 3, né? Porque tem 3 alunos. E vezes, né? Para escolher um vice-presidente. O vice-presidente, você vai perceber o seguinte. Como eram 3, já foi escolhido um, então só sobrou mais um. Só sobrou 2, aliás. 3 vezes 2, 6. Ah, então para vice-presidente sobrou 2 possibilidades. Você pode fazer cálculos utilizando o PFC naturalmente. Naturalmente. Belezinha? Então, questão de arranjo. Tá? Questão de arranjo, você entendeu como é que você identifica quando é com a questão de arranjo, entendeu como resolve. Você tem formas de escolher a sua resolução. Tranquilo? Questão de prova. Começando por essa aqui da FGV. Acompanhe comigo. No curso de pós-graduação, Marcos, Nelson, Osmar e Pedro são candidatos a representantes da turma da qual fazem parte. Então ele lhe deu um total. 4 pessoas. Marcos, Nelson, Osmar e Pedro. Serão escolhidas 2 dessas 4 pessoas. Então olha aí. Vão ser escolhidas 2 pessoas. É uma questão de agrupamento. Ou é arranjo ou combinação. Quando é que é arranjo? Funções diferentes. Combinação, funções iguais, que eu vou já falar sobre combinação. Serão escolhidas 2 dessas 4 pessoas. Uma para representante. Um vai ser representante. E a outra auxiliar do representante. Auxiliar do representante. Quantas duplas diferentes de representantes e auxiliar podem ser formadas? Muita gente estuda esse assunto aqui e diz o seguinte: sempre que falar de dupla, combinação. Aí você se engana. Sempre que fala comissão, é combinação. Aí você se engana, porque aqui é dupla e não é uma questão de combinação. Por quê? Porque aqui vão ter funções diferentes as 2 pessoas escolhidas que vão estar no subconjunto. Então, se tem funções diferentes, é uma questão de arranjo. É arranjo de 4 e vai escolher quanto desses 4? 2. Você pode usar a fórmula, né, que vai ficar assim, ó, 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Você pode usar a fórmula. Você pode usar o bizu número 1. Como é, professor? O 4 abre 2, né? 2 casinhas. 4, 3. Ou você pode usar o PFC. Vai ser escolhido um para representante e outro para auxiliar de representante. Quantas possibilidades tem para escolher um representante? 4. Ou seja, vezes. Quantas possibilidades tem de escolher um auxiliar de representante? Como já foi escolhido 1, então ficou só 3, né? Então fica quanto? 4 vezes 3, 12. Que é a mesma coisa desse. É 4 vezes 3, 12. Que no caso vai ser a mesma coisa desse resultado aqui, que vai dar 12. Nesse caso, a alternativa é a letra D. Beleza? Questãozinha de arranjo aí. De graça. Essa outra questão aqui, ó. Porém, se você não usa a fórmula, você erra a questão. O arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3 é quanto? Se você não souber a fórmula, esqueceu por falta de prática, porque utiliza muito o PFC e utiliza muito esse bizu aqui, que abre, né? Você acaba esquecendo e aí acaba perdendo a oportunidade de acertar uma questão. Como é a forma, professor? Em cima é 5 fatorial e embaixo é a subtração dos termos. 5 menos 3 fatorial. Fica 5 fatorial sobre 2 fatorial. Nesse caso aqui, nós teremos a alternativa letra C. Então, sempre que na alternativa tiver questões nesse estilo, então você está diante de uma utilização de fórmula. Quando é uma questão que não tem os fatoriais nas alternativas, então você está diante de uma questão de arranjo, mas que você não precisa usar a fórmula, entendeu? Então, é muito importante você saber quando utilizar cada um, beleza? Vale lembrar uma coisa, tá? Vale lembrar uma coisa. As funções podem ser atividades, locais, horários, né? Pode ser músicas diferentes, funções mesmo diferentes de uma determinada empresa, enfim. Tome cuidado com isso aí porque é muito importante. Porque, por exemplo, desses 4 aqui, vai ser escolhido 2 pessoas. Um para trabalhar de 8 às 9 e outro para trabalhar de 10 às 12. Então vai ser funções diferentes porque os horários vão ser diferentes e cada um vai trabalhar. Entendeu?
Então, tome cuidado nisso aí, para vocês entenderem quando é que uma questão é de arranjo e quando é que uma questão é de combinação. Quando é que uma questão é de combinação? Ela parece bastante com a questão de arranjo, porém, as pessoas que vão ser escolhidas de um determinado conjunto vão ter a mesma função. Arranjo, funções diferentes. Combinação, mesma função. Professor, diga aí um exemplo para ficar mais claro. Vou mostrar para vocês agora. Na aula de hoje, tem 3 alunos. Veja bem, tem 3 alunos. Parecida com aquela questão que a gente fez na de arranjo. Serão escolhidas 2 desses. Então vai ser escolhida 2 dessas pessoas. Para formar duplas para a competição de vôlei. Então veja bem, dessas 3 vão ser escolhidas 2 pessoas. De quantas maneiras podemos formar as duplas? Então essas pessoas vão ter a mesma função. O quê? Jogar uma competição de vôlei. Eles vão formar uma dupla para jogar uma competição de vôlei. Então você está diante de quê? De uma questão de combinação. Porque eles vão fazer e vão ter a mesma função. Combinação. Tranquilo. Veja, você tem aqui A, B e C como alunos. Certo? Vai formar duplas. Pode ser a dupla AB? Pode. Pode ser a dupla AC? Pode. Pode ser a dupla BC? Pode também. Aí você pode dizer assim, mas professor, pode também ser a dupla BA. Pode ser também a dupla CA. Pode ser a dupla CB. Porém, tem um problema. Por quê? Porque a dupla AB e BA é a mesma dupla. Então, não pode repetir, né? Vai ser a mesma dupla, então você elimina uma. Essa aqui também você elimina, porque já tem essa dupla aqui, que é a mesma coisa. Então quer dizer que a quantidade de duplas possíveis que dá para formar é 3, é? Isso. É daqui que vem essa pergunta. A ordem importa? Não. Quando é arranjo, a ordem importa? Se você afirma é porque você está dizendo sim. Vem de quê? De arranjo. Então, quando a ordem importa, é arranjo. Quando a ordem não importa, é combinação. Então, o motivo da ordem não importar em combinação é justamente porque as pessoas escolhidas para o subconjunto vão ter a mesma função. Então, se tem a mesma função, tanto faz quem é escolhido primeiro, quem é escolhido segundo, porque vai ser a mesma função, vão fazer a mesma coisa. Então, a ordem não importa. Certo? É tanto que AB é a mesma coisa de BA. Como é o mesmo resultado, então a ordem não importa, entendeu? Aí você pode identificar, professor, quais são as palavras-chave de eu entender e identificar que uma questão é direta de combinação. Comissão, grupos, equipes, duplas. Só tome cuidado, porque se as pessoas escolhidas para formar comissão, equipe, duplas ou grupos tiverem funções diferentes, aí já é arranjo. Tome cuidado, certo? Tome cuidado, porque as pessoas não explicam isso aqui e aí você acaba caindo em pegadinha, beleza? Formar times, número de jogos na loteria, apertos de mão, ou de mãos, né? Apertos de mãos, número de partidas, aí vale lembrar, número de partidas quando é só ida. Quando é ida e volta, aí já é arranjo. Por quê? Porque é 2 funções, ida e volta, né? Então, ó, funções diferentes, ida e volta. Então já é arranjo. Questões de geometria, né? Questões que envolvem formação de triângulos. Ele dá uma determinada quantidade de pontos. Quantos triângulos dá para formar? Né? Triângulo é formado por quantos pontos? 3. Então aí você já está diante de uma questão de combinação também. Beleza? Resumindo. Arranjo, funções diferentes. Combinação, mesma função. Arranjo, a ordem importa? Sim. Combinação, a ordem importa? Não. Tranquilo? Aí você segue comigo para você entender aqui, ó, a fórmula. Porque, veja bem, nós fizemos essa questão aqui sem precisar de fórmula, dá 3. Só que, se você pega uma questão mais elaborada, que precisa da fórmula para você conseguir resolver. A fórmula é essa aqui, parecida um pouco com a arranjo. N, tomados P a P, vai ser N fatorial em cima. Embaixo você subtrai, ó, N menos P. Até aqui é uma questão de arranjo, tá? Até aqui é a fórmula de arranjo. Porém, você tem que acrescentar o menor número, no caso, né, que é o P, aqui embaixo, fatorial. Porque é ele que elimina os repetidos, do jeito que eu fiz aqui anteriormente. Eu não eliminei esses aqui que são repetidos, que é a mesma coisa.
Ah, então é por isso. Hein? É a fórmula de arranjo dividido aqui, ó, embaixo, né? Pelo P fatorial, ou seja, pelo menor. Para quê? Para você eliminar os repetidos. Entendeu? Aí você vem aqui com exemplos mecanizados. Você tem combinação de 8 para escolher 2. O que é que você faz? Você faz o seguinte, ó. 8 fatorial, usa a fórmula. 8 fatorial para escolher 2, né? Tomada de 2 a 2. Então, embaixo você vai ter que subtrair, né? 8 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aí vai fazer como? Vamos lá. Embaixo eu tenho que organizar, né? 8 menos 2 dá 6 fatorial vezes 2 fatorial. Com certeza você lembra como é que faz esse cálculo, né? Lá na segunda aula falando sobre fatorial. O 8 fatorial você tem que abrir até o 6 para você poder cancelar o 6 fatorial com 6 fatorial embaixo. Tá certo? Que você consegue cancelar. Ó. E esse 2 fatorial, professor, você desenvolve. 2 vezes 1. Opa, 2 vezes 1. E aí é só multiplicar. Ó. 8 vezes 7 e 2 vezes 1. Só que é mais simples você simplificar o 8 e o 2. Ó. 8 simplificando com 2 dá 4, né? 4 vezes 7, 28. Então quer dizer que você tendo 8 pessoas, vai escolher 2 para uma determinada função. Então você tem 28 maneiras de fazer isso. Entendeu? 28 maneiras. Aqui do mesmo jeito, combinação de 9 para escolher 3. Como é que você faz? 9 fatorial. Embaixo vai ter que estar o fatorial da subtração deles dois, né? 9 menos 3 dá 6 fatorial. E 3 fatorial. Então 9 você vai abrir até o 6, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Beleza? Aí 6 fatorial aqui. E o 3 fatorial você desenvolve, lembre-se. Né? 3 vezes 2 vezes 1. Por que você desenvolve até o 6, professor? Para você eliminar aqui, para ficar mais simples o cálculo. Pode simplificar o 2 com o 8. Ó. 8 dividido por 2 dá 4. E você pode simplificar o 9 com 3. Ó. 9 dividido por 3 dá 3. Então você está diante de um cálculo aí, ó, de 3 vezes 4, que dá 12, né? Aí você faz 12 vezes 7, que vai dar 80 aí. 84. Beleza? E assim você consegue fazer todos os outros. Faça mais um aí, professor, para gravar 100%. Aí. 10 fatorial em cima. Embaixo fica quem? Fica a subtração de 10 menos 4, que dá 6, né? 6 fatorial. E fica também o 4 fatorial, que é o menor. Sempre é isso. Aí o 10 você vai desenvolver até chegar ao 6. Ó. 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. 6 fatorial. E o 4 fatorial você desenvolve. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre o menor que está embaixo você desenvolve, entendeu? 6 fatorial cancela com 6 fatorial. 4 vezes 2 não é 8. Então você cancela com esse 8 aqui que está aqui. Esse 3 aqui pode simplificar com 9. Ó. 9 dividido por 3 dá 3, né? Então fica 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, 210. Beleza? Então é assim que você utiliza a fórmula para calcular uma combinação, beleza? Só que existe um bizu, que é bem mais tranquilo. Como assim, professor? Se você tiver aqui, ó, combinação de 8 para escolher 2, ó, combinação de 8 para escolher 2, não usa fórmula que perde tempo. Você vai pegar o 8 e vai abrir ele duas casinhas, parecida com aquela de arranjo. 8 vezes 7. Você abre de forma decrescente e forma de produto, beleza? Tranquilo, professor. Aí você vai colocar, ó, sobre. Sempre esse menor aqui indica a quantidade de casa que vai abrir. Então é 2, então vai abrir 2. 1, 2. Se fosse 3, aí abria 3. 8, 7, 6, entendeu? Aí o menor você coloca embaixo e coloca ele desenvolvido até o 1, em forma de produto. 2 vezes 1. Se fosse um 3, seria 3 vezes 2 vezes 1. E aqui fica mais simples de fazer, ó. 8 simplificado com 2 dá 4. 4 vezes 7, 28. É bem mais rápido, entendeu? Faça outra aí, professor. Vou fazer, ó. Combinação de 9 para escolher 3, ó. Você vai desenvolver o 9, quantas casinhas? 3 casas. 9, 8, 7. 3 casinhas. E o menor que tá aqui, você coloca embaixo ele desenvolvido em forma de produto. É como se fosse 3 fatorial. É justamente isso, beleza? E aqui você pode simplificar, ó. O 3 com 9, que vai dar 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. E o 2 com 8, que vai dar 4. Quando você multiplicar 3 vezes 4 vezes 7, vai dar 84. Entendido? Do mesmo jeito aqui, ó, combinação de 10 tomados 4 a 4, o que é que você faz?
Você pega o 10 e abre quantas casinhas? 4, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Sobre, pega o 4 e abre até o 1. 4, 3, 2 e 1. E aí você faz as simplificações devidas. 4 com 2 dá 8. Simplifica com 8 que está aqui em cima. O 9 e o 3 não simplifica, fica 3. Quando você fizer 3 vezes 7, 21. Vezes 10, 210. Show. Fazer a última aqui, ó. Combinação de 5 para escolher 2. O que é que você faz? Abre o 5 duas casas. 5 vezes 4. E o 2 você abre ele até 1. Certo? Aí é só simplificar. O 2 com 4 fica 2. E 5 vezes 2, 10. Certo? Então, combinação de 5 para escolher duas pessoas vai ser 10. Tranquilo? Então, é assim que você faz cálculos de combinação. Certo? Aí você voltando aqui para essa questão, você tem 3 alunos, vai escolher 2. Como tem a mesma função, é combinação. Rimou, né? Tem a mesma função, então é combinação. Como é que você faz? O 3 abre 2, né? 3 vezes 2. Não é porque o 3 vai até o 2, não. Não, é porque esse 2 aqui, pelo bizu, ó, você abre o 3 duas casas em forma de produto, de forma decrescente, beleza? E o 2 que está embaixo você desenvolve até o 1. Pode cortar o 2 com 2, ficando apenas com 3. Por isso que a resposta é justamente as 3 possibilidades. Entendido? Show de bola. Seguindo ainda, falando sobre combinação, que é bem importante, você precisa entender isso aqui, ó. As combinações imediatas e as combinações complementares, que vai ajudar você em vários cálculos aqui, beleza? Veja bem, combinação de 8, certo? Combinação de 8. E você vai escolher 0 elementos, beleza? Combinação de 8. Para escolher 0 elementos, é uma combinação já imediata, que você não precisa tentar usar fórmula, para você não perder tempo. Por quê, professor? Porque aí você fazendo o cálculo, você perde muito e muito tempo. Então a ideia é, combinação de 8 e tem um 0, vai ser sempre uma possibilidade. Beleza? Por quê, professor? Pela fórmula, mãe. Você ia colocar o 8 fatorial em cima. Embaixo você ia fazer 8 menos 0, que dá 8 fatorial, né? Vezes o 0 fatorial. Aí o 8 fatorial ia simplificar com 8 fatorial, que não é igual. Então você simplifica, dá 1, né? Fica 1 em cima. 0 fatorial é 1, né? Como a gente viu na aula de fatorial, na segunda aula. 1 sobre 1 dá 1. Então quer dizer que 8, combinação de 8 para escolher 0 elementos, vai dar 1. Então na situação dessa sempre é 1. Combinação de 8 para escolher 8 também dá 1. Então se forem iguais os elementos, então você já coloca 1 como resposta, não perde nem tempo, beleza? Quando você vai escolher um elemento de um determinado total, sempre vai dar o total. Ou seja, nesse caso aqui 8. Se tem combinação de 8, vai escolher apenas 1, então você vai ter 8 possibilidades. Se for combinação de 9 para escolher 1, vai dar 9. E aí sucessivamente, beleza? Combinação de 8 para escolher 7, vai dar 8 também. Lembre-se, sempre que for na sequência, ó, vai ser sempre o maior. Sempre que for o número 1 no menor, sempre vai ser o maior resultado. Combinação de 8, vamos lá, 9, vamos botar 9, né? Combinação aqui de 9. Combinação de 9, você vai escolher 8, vai dar quanto? Sempre o maior, 9. Combinação de 10, para escolher 9, vai dar quanto? 10. Sempre quando for na sequência, entendeu? Sempre vai ser o maior, tranquilo? Sempre. E são valores e são combinações imediatas para você não perder tempo calculando combinações, tá? Em combinações complementares é o seguinte, ó. Se você tiver aqui uma combinação de 10, certo? De 10. Você vai escolher 8, por exemplo. Rapaz, essa combinação de 10 para escolher 8 é a mesma coisa. Preste atenção, como é que você faz para descobrir isso? É a mesma coisa de você calcular isso aqui, ó. Combinação de 10 sempre é o maior. Aí para descobrir o menor, que é equivalente a esse aqui, é só você fazer isso aqui, ó. N menos P, ou seja, esse menos esse. 10 menos 8, 2. Então você fazendo combinação de 10 para escolher 8 é a mesma coisa de você fazer combinação de 10 para escolher 2. Ou tomar dos 2 a 2. Pegou o bizu? Bota outro exemplo aí, professor. Vou botar agora. Você tem combinação de 9, vai escolher 6. É a mesma coisa de quê? De combinação de 9, sempre é o maior. Repete. Aí você faz 9 menos 6. Dá 3. Beleza? Outro exemplo, professor.
Combinação de 12, você vai escolher 10. É a mesma coisa de fazer o quê? Combinação de 12. Aí você faz, ó, 12 menos 10 dá 2. Tranquilo? Porque quando você vai usar o bizu que você aprendeu no slide anterior, é mais fácil você trabalhar sempre com um número menor aqui, ó. Quanto for menor aqui, melhor fazer o cálculo pelo bizu, entendeu? Quando o número é muito grande aqui, ó, o menor número é muito grande, se aproxima muito do número maior do conjunto, aí fica um cálculo mais complicado você fazer pelo bizu. Então você acha a equivalência da combinação, né? Acha a combinação complementar e faz um cálculo mais simples, entendeu? Ó, combinação de 15, você vai escolher 10. Ah, amigo, você fazendo pelo bizu 15 para abrir 10, isso é muito difícil e muito trabalhoso. Então isso é melhor você fazer o quê? Combinação de 15. Aí você faz 15 menos 10 dá 5, né? Ah, então combinação de 15 para escolher 5 é mais simples do que combinação de 15 para escolher 10. Pelo bizu, né? Entendeu? Então aprenda o bizu. Aprenda essas combinações complementares, como encontrar, para você ganhar tempo na hora da resolução de prova. Tranquilo? É tanto que isso aqui, ó, dá o mesmo resultado desse. Por quê? Porque são combinações equivalentes, né? Uma é o complementar da outra. Se você tem aqui, ó, combinação de 8 para escolher 7, é a mesma coisa de quê? Combinação de 8, aí você faz, ó, 8 menos 7 e 1. Ou seja, mesmo resultado. Entendeu? Mesmo resultado. Show de bola? Aí você vem agora com questões, ó. IBFC, acompanha comigo. O comandante de uma tropa com 10 soldados, ou seja, ele lhe deu total 10 soldados. Ele deu um conjunto total, que é 10. Irá escolher 4, ou seja, os 4 melhores. 1, 2, 3, 4. Os 4 melhores soldados para receberem cada um uma mesma condecoração. Ah, então eles vão receber todos a mesma condecoração. Então eles vão ter a mesma função. Então, se vão ter a mesma função, então você está diante de combinação. O total de possibilidades distintas de escolha desses 4 soldados é igual a combinação de 10 para escolher 4. Como é que você faz? O 10 abre quanto? 4 casinhas. 10, 9, 8, 7. E desenvolve o 4, né? O 4 fatorial. 4, 3, 2 e 1. Esse aqui morre com esse, ó, porque 4 vezes 2 não é 8. Você pode cancelar com esse. Ó. O 9 simplifica com 3, dá 3. 3 vezes 7, 21. Vezes 10, 210. 210 é a letra D. Ó. Show de bola. Beleza? E aí você continua comigo. Ó. Olha essa outra de 2022. Ó. 3 motoristas da Câmara Municipal de uma cidade devem ser transferidos para outra cidade próxima. Se há 6 motoristas, veja bem, ele diz que tem 6 motoristas, é o total. Sempre a maior quantidade é o total, tá? Que se interessaram pela transferência, então o total de possibilidade de escolha desse motorista é igual a. Precisa-se de 3 motoristas, certo? Só que 6 se candidataram. Então desses 6 vão ser escolhidos quantos? 3. Para quê, professor? Eles vão ter o quê? A mesma função ou vão ter funções diferentes? Esses 3 aqui, se vocês perceberam, 3 motoristas da Câmara de uma cidade devem ser transferidos para outra cidade próxima. Essas pessoas aqui, essas 3 motoristas, vão ter a mesma função ou funções diferentes? Se você analisar bem, eles vão ter a mesma função. Vão ser o quê? Motoristas. Em uma determinada cidade. Então tem a mesma função. Se tem a mesma função, vai ser combinação. Por quê? Porque a ordem não importa. A ordem que você escolher eles não vai importar, porque tem a mesma função. Entendeu? Vão ter a mesma função. Ah, então é combinação de 6 para escolher 3. Ó. Então você faz 6 vezes 5 vezes 4. E embaixo desenvolve 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 não é 6? Você pode simplificar com esses 6 aqui. Sobrando 4 vezes 5, 20. Então você tem 20 maneiras. Tranquilo? 20 maneiras. Show de bola. Aí você segue aqui comigo, ó. Porque agora eu trago questões para vocês de arranjo e combinação. E eu quero saber se você entendeu de fato se é arranjo ou se é combinação, certo? Se é arranjo ou combinação. Lembre-se, arranjo, ele vai lhe dar um total e vai escolher uma quantidade desse total. Se tiverem funções diferentes, vai ser arranjo. Combinação, vai lhe dar um total. Desse total vai ser escolhido, sei lá, 2 pessoas, vamos supor.
Se tiverem a mesma função, né? Vamos lá, função vai ser combinação. Lembre-se disso. Professor, tem outra opção ainda de descobrir se arranjo de combinação? Tem. Você pergunta se a ordem importa. A ordem importa? Aí você vai perceber, ó, peraí. Arranjo, combinação. Combinação. A ordem importa? Aham. Sim, né? Afirmação. É arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. Mas por que você responde sim, a ordem importa? Porque vai ser funções diferentes. Por que você responde não na combinação quando a ordem importa? Porque vão ter a mesma função. Então, se tem a mesma função, tanto faz quem é escolhido primeiro. A ordem, entendeu? Beleza? Então, vamos para cima aqui, ó. Duas questõezinhas da IBFC. Para valorizar seus funcionários, uma empresa irá sortear 3 viagens para a Disney entre seus 10 funcionários. Então, veja. Ele deu total 10 funcionários. Desses 10, ele vai sortear 3 viagens para 3 funcionários, né? De modo que cada um funcionário poderá ganhar somente uma viagem. O total de possibilidade distinta de sorteio para esse funcionário é: esses 3 aqui escolhidos, eles vão ter a mesma função. Então é questão de combinação. Os 3 vão receber o quê? Ingresso, passagem para viajar para a Disney. Mesma função. É combinação. Combinação de 10 para escolher quanto? 3. Então você faz o cálculo comigo aí. O 10 você vai abrir quantos? 3 casinhas. 10, 9 e 8. O 3 desenvolve até 1 sempre. O menor sempre desenvolve até 1. Esse 3 aqui vai embora com 9, né? Simplificando, fica 3. 9 dividido por 3 é 3. O 8 simplifica com 2, que fica 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 10, 120. Então você tem aqui, ó, 120 maneiras de sortear 3 funcionários dos 10 da empresa. Beleza? Olha esse outro. Se forem marcados 7 pontos distintos pertencentes a uma mesma circunferência, então o total de triângulos determinados por esses pontos será igual a questão de geometria dentro de análise combinatória. Sempre é o quê? Sempre vai ser combinação. Ele lhe deu um total de pontos em uma circunferência. Quantos? 7 pontos. Desses 7 pontos, ele quer formar o quê? Ele quer formar triângulos. Triângulos é formado por quantos pontos? Você tem que ter esse conhecimento. Triângulo é formado por 3 pontos. 3 pontos que não sejam lineares, né? Colineares, aliás, assim, desse formato, entendeu? Tem que ser 3 pontos aqui, ó. Que não sejam colineares, beleza? Show de bola. Vamos lá. Se é uma circunferência, então se uma circunferência ele tem 7 pontos, então não tem como ser colineares, né? Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá para formar quantos triângulos aqui, ó? 1, né? Se você for fazer na raça aqui, ó. 2, você vai fazendo por 1. Só que aí perde tempo, né? Como eu já identifiquei com a questão de combinação, então já sei que esses pontos terão a mesma função. O quê? Formar um triângulo. Então é a questão de combinação. Combinação de 7 vai escolher 3 para formar um triângulo. De quantas maneiras pode acontecer isso? O 7 você vai abrir 3. Aí. 7, 6, 5. O 3 você abre 3 vezes 2 vezes 1. Sempre até 1. Menor sempre até 1 embaixo. 3 vezes 2 não dá 6? Você simplifica com 6 que está aqui. Ó. Sobra apenas 7 vezes 5, 35. Então nós temos 2 questões de combinação porque tem a mesma função. Beleza? Lembrou da palavrinha-chave? Geometria. Geometria vai ser o quê? Combinação quando está relacionado a uma questão de análise combinatória. Beleza? Aprenda aquelas palavrinhas-chave que nós vimos anteriormente. Grava aquilo ali. Que ali vai ser importante para vocês. Olha essa. Um casal terá uma criança. Cada um indica 3 possíveis nomes simples para compor uma lista. Então veja. Um casal, cada um vai indicar 3 possíveis nomes. Então se cada um vai indicar 3 possíveis nomes, então no total dá 6 nomes, né? Todos os nomes são diferentes entre si. E cada nome pode ser utilizado para ambos os sexos. Por exemplo, Adriano e Adriana. Decidem que o nome da criança será um nome composto por 2 nomes retirados desta lista. Olha só, vai ser retirado 2 nomes, certo? E um total de quanto? De 6. Não é isso? Porque cada um não indicou 3. Então temos 6 nomes
vai ser retirado 2, ou é arranjo ou combinação. O nome resultante não pode conter repetição e deve ser o mesmo gênero. E a ordem importa. Pronto. Só com isso aqui dá para você matar a questão. Se a ordem importa, é porque a posição de escolhas, né? Os nomes escolhidos vão ter funções diferentes. Um vai ser o primeiro nome e o outro vai ser, no caso, o sobrenome, entendeu? Precisava ele ter dito que a ordem importa? Creio que não. Por quê? Porque se vai ser escolhido 2 nomes, né? Um para ser o nome e o outro para ser o sobrenome, já dá para você entender que as funções são diferentes. Cada nome escolhido vai ter cada uma função, um nome e um sobrenome. E se você mudar a posição, o nome muda da pessoa, né? Então a ordem importa. Por quê? Porque as funções são diferentes, entendeu? Então já estou ligado que aqui é uma questão de arranjo de 6 para escolher 2. Joana, Adriana. É diferente de Adriana, Joana, tá vendo? Justamente porque as funções são diferentes. Um é nome e outro é sobrenome. Desconsiderando a variação de gênero, ou seja, Joana, Adriana é o mesmo que João, Adriano. Assinala a alternativa que indica o total de nomes possíveis. Arranjo de 6 para escolher 2. Você não vai ter que escolher um nome e um sobrenome. Você pode fazer aqui por PFC. Quantas possibilidades você tem para o nome? 6. E vezes. Quantas possibilidades tem para o sobrenome? Como já foi escolhida uma, sobrou apenas 5, né? 6 vezes 5, 30. Ou você poderia usar o bizu aqui, ó. Arranjo de 6 para escolher 2. O que é que você faz? O 6 você vai abrir 2, né? 6 vezes 5. Que vai dar igual a 30. A diferença de combinação é que você tem que pegar esses 2, botar embaixo e multiplicar por 2 vezes 1. Para quê? Para justamente você eliminar os repetidos. Entendeu? Para eliminar os repetidos. Beleza. Show de bola. Questãozinha de arranjo. Olha essas duas aqui que eu trago para vocês. O empresário decidiu premiar 3 dos seus vendedores entre os 10 que trabalham em sua empresa para irem cada um a um país diferente. Então veja bem. Ele tem 10 funcionários. Vai escolher 3. 1, 2, 3. Cada um para ir em um país diferente. Com todas as despesas pagas. O número de possibilidades de escolha dos vendedores que ganharão os 3 prêmios é de... Se eles vão para um país diferente, então a ideia é que eles têm funções diferentes, né? Cada um vai para um país diferente. Lembra que funções diferentes nem sempre é profissão, nem sempre é uma atividade. Entendeu? Aqui nesse caso vão ser viagens diferentes. Ah, então a questão de arranjo com certeza. Questão de arranjo. É uma questão de arranjo de 10 funcionários, né? Total de 10. Vai escolher quanto? 3. Quantas maneiras pode ser feita essa escolha? Né? Vamos lá. O 10 você faz o quê? Abre 3. Ó. 10, 9, 8. 9 vezes 8, 72. Então eu vou ter 720. Nesse caso, letra B. Beleza? Letra B. Podia fazer para PFC. Podia fazer PFC. Qual seria? Você poderia botar país 1 e país 2 e país 3. Não são países diferentes? Não são 3 países. Cada etapa vai ser um país. Você tem 10 possibilidades para o primeiro país. Vezes. Para o segundo país, você tem quantas possibilidades de pessoas, né, de funcionários? 9, né? Porque a gente já foi escolhido 1. Para o terceiro país, você vai ter 8. Ou seja, a mesma coisa. 720. Tá vendo? Então essa questão foi uma questão de arranjo. Show? Olha mais uma. Para o seu casamento, a Adriana deve escolher 3 músicas que serão tocadas na igreja. Dentre 10 possíveis. Então eu vou ter 10 músicas. Dessas 10 vão ser escolhidas quantas? 3. Além disso, a Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas 3 músicas escolhidas serão tocadas. Então, vai ser escolhida uma para ser a primeira música, a outra para ser a segunda música e a outra para ser a terceira música. Ou seja, funções diferentes. Questão de quê? De arranjo. Ah, matou a questão. Nessa condição, total de escolha possível de Adriana é igual a arranjo de 10, né? Arranjo de 10 para escolher 3. Que nós já fizemos aqui em cima, vou nem perder tempo. 720, letra D. Beleza? O grande segredo é você saber interpretar a questão, tá? Saber interpretar a questão. Professor, por que essas duas questões são de arranjo? Por que essas duas questões são de arranjo? Aqui ele diz que
vai escolher a ordem de cada uma das 3 músicas. Ou seja, as funções vão ser diferentes de cada música. A ordem importa? Sim. A ordem importa. Por isso que é arranjo. Por quê? Porque cada um vai ter uma ordem. Se você mudar a ordem, vai mudar a playlist da música, vamos dizer assim, a ordem da playlist da música, entendeu? Então, das músicas, né? Então fiquem ligados nisso aí, certo? Professor, a ordem aqui importa também? Importa, porque cada um não vai para um país, né? Se, por exemplo, A, B, C foi escolhido. Se A foi para Paris, né? Para França, vamos dizer assim, para França. B foi para Inglaterra e C foi para os Estados Unidos. Se você mudar a posição aqui, vai mudar o país que cada um vai. Ou seja, a ordem importa? Importa. Então, arranjo. Beleza? Questãozinha de arranjo. Então, finalizamos aqui para vocês o assunto de agrupamento. Arranjo, combinação. Certo? Espero que você tenha gostado. Professor, acaba por aqui? Não. Trago mais um vídeo para fechar nossa contribuição aqui, análise combinatória, que vai falar justamente sobre combinação da regra do I, combinação quando tem o pelo menos e combinação com repetição. Então, não me abandone, fica junto comigo para você entender completamente esse assunto, tá? Então, obrigado aí pela